Ok, então vamos lá. Né? Pessoal, boa noite a todos e a todas. Nós vamos iniciar então aqui nossa aula de teoria geral das obrigações. Nós comentamos na última aula sobre a obrigação de não fazer. Então falamos da obrigação positiva de dar coisa certa, falamos da obrigação de dar coisa incerta, da obrigação de fazer e da obrigação de não fazer. E iniciamos aí alguns comentários a respeito das obrigações alternativas. E aí eu disse a vocês na última aula que a obrigação alternativa, ela se difere da obrigação facultativa. Porque a obrigação facultativa é quando você faculta a outra pessoa um outro objeto. Então, qual é a obrigação que eu tenho para com o João? A obrigação de entregar uma televisão. Mas, por razões desconhecidas, eu verifico a impossibilidade de não cumprir a obrigação conforme ajustado, então eu faculto o João a receber no lugar da televisão um aparelho celular. Então, veja bem o que eu estou aqui dizendo, eu faculto. A pergunta é, João é obrigado a receber o celular? Não. Eu faculto ele a receber no lugar da televisão uma Ferrari. Ele é obrigado? Também não é obrigado. Ele não é obrigado a receber nem a melhor e nem a pior. Nem em partes, ou seja, uma parte hoje, outra parte amanhã. Não. Agora, uma vez que o João aceite, aí, obviamente, a obrigação, ela está cumprida. É aquele famoso ditado, né? Eu disse isso na última aula, né? Alguém já deve ter comentado isso com algum de vocês. Olha, receba logo desse jeito, né? Dessa forma, antes, né? Como fala? Um passarinho na mão do que dois voando, enfim, uma coisa assim, né? Então, isso significa dizer que é melhor aceitar assim do que nem receber. Então, obviamente, algumas vezes a gente se depara com isso. Tá? Então, nas obrigações alternativas, nós verificamos que são obrigações compostas. Eu não tenho um objeto, porque se eu tenho um objeto, a obrigação ela é de dar coisa certa, ou talvez de dar coisa incerta. Mas, obviamente, aqui estaremos falando da obrigação de dar coisa certa. Mas o que eu tenho dentro da obrigação alternativa, uma obrigação composta. Então, eu tenho a obrigação facultativa, que eu já expliquei, que ela é diferente da alternativa, eu faculto a escolha de um outro objeto. O devedor não é obrigado a receber. E nós temos também aqui a obrigação composta, objetiva, cumulativa. Tá? O que significa dizer isso? Composta, objetiva, cumulativa. Composta porque é mais de um. Né? Objetiva, cumulativa. Aqui, pessoal, eu tenho o prefixo e. Por que o prefixo e? Eu tenho que entregar para o João o celular, e a TV, e a caneta, e a borracha. Então, eu só digo cumprir a obrigação. Cumprir a obrigação de forma perfeita. Se eu entregar todos os 4 objetos. TV, celular, né, a caneta, né, e a borracha. Então, por isso ela é uma obrigação composta, objetiva, cumulativa, porque cumula. Então, por isso o prefixo e. O lápis, e o caderno, e a borracha, e a caneta, entendeu? Sempre mais de um. Prefixo e. Agora, quando eu tenho o prefixo ou, aí eu tenho uma obrigação composta, né? Mas ela é alternativa.
Composta, objetiva, alternativa, que é o prefixo ou. Então, significa dizer, eu tenho que entregar para João o lápis, ou a caneta, ou a borracha. Pessoal, até aí tudo bem? Então, veja. Aqui, nós começamos a trabalhar com obrigações compostas. Então, eu tenho a composta objetiva cumulativa, que é onde eu tenho vários objetos, e eu só consigo cumprir a obrigação se eu entregar todos eles. O lápis, a caneta, a borracha e o caderno. E eu tenho também a obrigação composta objetiva alternativa. É onde eu tenho aqui a alternativa, ou seja, eu cumpro a obrigação entregando qualquer um desses objetos. Ou o lápis, ou a caneta, ou a borracha, ou o caderno. E a obrigação, obviamente, é facultativa, que na verdade eu tenho que entregar um objeto, mas eu faculto a escolha de outro. Olha, eu não tenho, você então quer receber no lugar da TV um aparelho celular? Uma vez que o devedor aceite, a obrigação está cumprida. Tá? Essa obrigação, ela está cumprida. Peguem o código de vocês, lá a partir do artigo 252. Porque, obviamente, aqui eu já expliquei o que é uma obrigação alternativa, que é aquela obrigação que tem um prefixo ou esse, ou aquele. Então, veja que aqui, deixa eu pegar um aluno aqui, né, deixa eu escolher aqui alguém aqui. Vamos pegar aqui a Karen. Imagine que a Karen, eu tenho uma obrigação para com ela. Imagine que eu sou devedor e Karen é credora. E eu pactuei com ela um acordo, uma obrigação, da qual eu tenho que entregar o lápis, ou a caneta, ou a borracha. Olha aqui, o lápis, ou a caneta, ou a borracha. Esse é o acordo que eu tenho firmado com ela e eu tenho que entregar um desses objetos, um deles, no dia 1º de outubro, quinta-feira. Ok. Então, Karen, ela é credora, ela tem um ânimo de receber e eu tenho um ânimo de pagar. Está tudo pactuado, tudo certinho. Regra geral é que a escolha, quem faz a escolha do que vai ser entregue é o devedor. Quem? Eu, Robson. Então, veja, na quinta-feira, no dia 1º, quem vai escolher sou eu. Então, eu escolho entregar o lápis. Professor, e a caneta e a borracha? Não interessa, eu vou entregar o lápis. Tá? Mas a escolha pode também caber para Karen, credora, se assim ficar estipulado, porque a regra geral é que a escolha cabe ao devedor. Tá? Ao devedor. Então, veja. O artigo 252, ele começa dizendo isso. Nas obrigações alternativas, cabe ao devedor a escolha, se outra coisa não se estipulou. Significa dizer o seguinte, se no contrato a escolha ficou estipulado que era de Karen, credora, pronto, é ela que vai fazer a escolha. Professor, e o que isso tem a ver? Várias consequências, pessoal, várias. Porque aqui, veja bem, quando a escolha cabe a mim, devedor, eu tenho 3 objetos, então, o lápis, o caderno ou a borracha. Digamos que por minha culpa eu perdi, por culpa minha, o caderno e a borracha. Eu perdi. Obviamente me resta só o quê? O lápis. Então, eu nem devo satisfação para Karen. Eu vou chegar e entregar o lápis. Ponto final. Na obrigação era isso. Ou o lápis, ou o caderno, ou a borracha. E eu entrego o lápis. Eu não preciso nem aqui dar ciência a ela que os outros 2 objetos se perderam. Tá? Ok. Mas e se a escolha coubesse a Karen? Ela poderia chegar e falar assim, professor, eu quero o caderno.
Aí eu iria olhar e ia pensar o quê? Ferrou. Agora ferrou. Tá? Por quê? Porque a escolha caberia a ela. Então, quais são as consequências, né, em razão da escolha tanto da credora como do devedor? Vamos para o parágrafo 1º do artigo 252. Ele diz lá, não pode o devedor, quem é o devedor? Eu, Robson, obrigar a Karen, que é a credora, a receber parte em uma prestação e parte em outra. Então, eu não posso, por exemplo, obrigar Karen a receber um pouco hoje e a outra metade depois. Significa dizer o seguinte, eu tenho que entregar para Karen ou 3 lápis, ou 3 borrachas, ou 3 cadernos. Eu não posso dizer a ela, olha, eu vou te entregar hoje, né, 2 cadernos e eu te entrego depois o terceiro amanhã. Eu não posso também obrigá-la a dizer, olha, eu vou te entregar um lápis, o caderno e a borracha. Ou eu vou te entregar, né, um lápis hoje e depois o caderno e a borracha. Não. Foi pactuado o quê? Ou era 3 lápis, ou era 3 cadernos, ou era 3 borrachas. Então, eu não posso modificar, pessoal, aquilo que previamente foi estabelecido. Mas veja que o código fala o seguinte, não pode o devedor obrigar. Mas uma vez que ele, conversando com Karen, eu, no caso, conversando com Karen, ela aceite, né, modificar, sem problema nenhum. Tá? O que eu não posso é obrigá-la. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aqui, tem até exemplo aí, né, do parágrafo 1º. Ó. O devedor não pode obrigar o credor a receber as rodas do carro, né, e a vela do barco. Né? Então, não há possibilidade, né, disso. O parágrafo 2º, ele fala o seguinte. Quando a obrigação for de prestações periódicas, o que é prestação periódica? Pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser anual, pode ser diário, não sei. O fato é que eu tenho uma periodicidade. Hoje, depois semana que vem, depois na outra semana. Então, eu tenho que cumprir essas obrigações. Então, eu entrego 10 vaquinhas essa semana, na outra semana eu entrego mais 10, na outra semana mais 10, né? Até que se verifique aí o cumprimento do contrato, né? Do acordo. Então, quando a obrigação for de prestação periódica, e a opção, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Significa dizer o seguinte, eu vou escolher aqui, por exemplo, ou é 10 vaquinhas ou 10 cavalinhos. Então, essa semana eu escolho 10 vaquinhas. Na outra semana eu escolho mais 10 vaquinhas. Na outra semana eu posso escolher 10 cavalinhos. Professor, mas pode entregar 5 cavalinhos e 5 vaquinhas? Não, você não pode obrigar o credor a aceitar em partes. Ou é 10 vaquinhas ou 10 cavalinhos. Tá? Eu não posso misturar. Então, a opção da escolha é feita a cada período. Quem escolhe? Devedor. Eu, via de regra, sou eu. Mas pode ser que a escolha também caiba a Karen credora, depende de como foi estipulado. Quando não é mencionado isso no contrato, aí nós vamos pelo Código Civil, tá? Então, o Código Civil fala que a escolha é do devedor. Entenderam agora para que serve o Código Civil? Porque ele, obviamente, respeita o que está no contrato. Professor, e no contrato eu posso colocar de tudo? Pode, desde que o objeto seja lícito, possível, determinado, determinável e não defeso em lei. Então, você pode colocar o que você quiser ali, tá? No contrato, respeitando a autonomia de vontades. E essa vontade tem que ser uma vontade livre. Então, eu tenho lá a função social dos contratos, né, a boa-fé do credor, do devedor, o objeto lícito, possível, determinado. Ok. Então, dá para colocar tudo aí, professor. Dá para colocar tudo. Só que nós esquecemos de colocar
que nessa prestação periódica, a escolha, nós esquecemos de colocar quem é que vai escolher. Se é eu, devedor, ou se é o credor. Professor, só um minutinho. Pega o Código Civil, vai lá e fala, ó, tá aqui, professor, dizendo que a escolha, via de regra, é do devedor. Então, sou eu quem vou escolher, tá? Porque, caso contrário, nós teríamos que ter estipulado que a escolha era da credora Karen. Se não estipulou, o que prevalece é a lei, então. O que prevalece é o Código Civil, exatamente. Aí, o Código Civil, ele é fonte subsidiária dos contratos, tá? De qualquer acordo, ele é fonte subsidiária. Ah, professor, mas então eu posso descumprir? Não, você não pode descumprir a lei. Você não pode colocar lá, por exemplo, que não haverá possibilidade alguma de se discutir perdas e danos. Não existe isso. Não existe isso, tá? Porque isso, né, é proibido pela lei. Porque qualquer pessoa, seja numa relação de consumo, numa relação de direito civil, num acordo verbal, contratual, qualquer coisa, cabe a discussão de perdas e danos. Só que eu tenho que provar, obviamente, que houve perdas e danos. Em todo contrato tem previsão legal, né, professor? Já. Em todo contrato já tem previsão legal. Exatamente. Então, por exemplo, eu não posso colocar no contrato que você abre mão de qualquer tipo de indenização. Não, isso jamais. Tá? Não tem como. Imagine, por exemplo, que você no contrato coloca lá, por exemplo, que você abre mão de qualquer discussão posterior a respeito de cláusulas que, porventura, venham a ser consideradas abusivas. Aí você descobre, por exemplo, que você está pagando juros abusivos no contrato. Ah, mas eu assinei, professor, no contrato que eu não posso discutir isso. Então, eu vou ter que pagar. Não tem. Né? A lei, ela não propicia que você, obviamente, contraria a norma. Então, quer dizer, a norma proíbe isso. Então, quer dizer, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e não defeso em lei, quer dizer, não proibido pela lei. Como a lei proíbe, não tem como fazer. Ah, professor, mas eu coloquei aqui que no dia da entrega a Karen tinha que vir fantasiada sei lá, de She-Ra. Não vejo ilegalidade nenhuma nisso. Ela concordou? Sim, professor, ela, né, deu bastante risada, ok, falou que tudo bem, que ela, enfim, né, gosta disso, ok, vontade livre, colocou lá, não tem nada de ilícito, enfim, era a vontade dela, pronto, pactuamos. Só que você não vai achar em lugar algum, por exemplo, a respeito de fantasia, de She-Ra, ou de Rambo, ou de qualquer coisa que seja. Não. Tá? Então, veja, que o Código Civil ele é adotado como fonte subsidiária. Então, obviamente, lá na frente, aqui nós estamos estudando a obrigação, mas quando vocês forem estudar contratos, professor, eu estou comprando uma casa. Então, vamos lá, contrato de compra e venda. Eu tenho que verificar o que é obrigatoriamente, o que tem que conter no contrato de compra e venda. Aí lá tem todo o regramento, a formalidade, o que não pode faltar, lá está escrito. Agora, se eu estou comprando um terreno, uma casa, um carro, um objeto, um imóvel de 10 metros quadrados, um imóvel de 1.000 metros quadrados, isso pouco importa. O que importa é que ele seja lícito. Eu não posso, por exemplo, ir lá e negociar um imóvel público. Não, né, porque ele não pode ser vendido, né, negociado, assim como não tem uso capião, por exemplo, de imóvel público. A lei proíbe. Ah, mas o cara está lá há 50 anos. O problema é dele. Se o imóvel é público, ele não pode usucapir. Tá? Tem alguns detalhes sobre isso, né, que já houve casos de usucapião de imóvel público, mas isso foi uma exceção. Tá? Se você colocar na internet, você vai ver lá, por exemplo, era uma estrada que estava sendo construída, né, uma rodovia pública, e ali começou, as pessoas foram lá trabalhar, e aí levaram família, e virou uma vila, um vilarejo, uma comunidade, até que virou uma, né, pequena cidade. E aí as pessoas, né, proprietárias não tinham documentação porque era público. Né? E aí foi acolhida a tese do uso capião, né, dessas pessoas, um uso capião coletivo, mas porque, na verdade, o poder público propiciou que aquelas pessoas fossem para lá trabalhar para construir a estrada e também propiciou que as famílias fossem juntas. Então, enfim, montaram acampamentos, etc. e tal, e ali deu origem a uma cidade.
né? É uma comunidade, enfim, uma vila, né? Aí isso foi diferente. Ah, professor, mas o Sem Terra, por exemplo, ele foi lá e invadiu uma área pública e eles estão lá há 10 anos e... Não, não tem como, a não ser que o poder público, né, pegue aquela área e tome ela para fins de reforma agrária. Ele resolva ali titularizar aquelas pessoas, né, como famílias, né, assentadas, mas ainda assim nós temos uma discussão porque existe uma fila, né, de pessoas para serem beneficiadas. Então, não se daria dessa maneira também, tá? Mas via de regra que não pode, tá? Uso capião de terras, né, de propriedades públicas. Ok? Então, veja, o parágrafo 4º, o parágrafo 3º fala o seguinte, vamos passar aqui para baixo, né? Ó. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime, pessoal, o que é acordo unânime? O que é acordo unânime? Acordo unânime não é maioria absoluta. Ah, professor, é 90%, 50% mais um. Não. Unânime aqui se entende que é 100%. Professor, mas como assim? Muitas vezes nós temos algumas obrigações onde você tem uma pluralidade de devedor. Então, quem deve é eu, o João e o Ricardo. Somos nós três. Somos devedores. Quem é o credor? Né? O credor é... Quem que eu falei aí, gente? Eu esqueci o nome. O credor é a Karen. Tá? Ela que é credora. Só que aqui nós temos 3 devedores. Quem é que vai escolher, professor, nesse caso? Os 3. Os 3. Mas eu e o João entendemos que o objeto a ser escolhido é o caderno. Aí vem o Ricardo e fala, não, eu não quero, eu quero que seja borracha. Então, pessoal, eu não tenho um acordo unânime. Quando não tem acordo unânime, a decisão cabe ao juiz, tá? Porque daí eu tenho um conflito de interesses em razão da escolha. Então, decidirá o juiz, né, findo o prazo por este assinado para a deliberação. Significa dizer, e aí, eu vou dar o prazo até tal dia, para vocês, então, entrarem num acordo unânime. Não, não conseguimos entrar, chegou o dia e continuamos na mesma. Eu e o João queremos assim e Ricardo quer de outra maneira. Então, quem vai decidir é o juiz, tá? Então, veja que aqui não é maioria, não é 50%, não é nada disso. Parágrafo 4º. Se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha, se não houver acordo entre as partes. Significa dizer o seguinte, no acordo, eu vou chamar aqui de contrato, mas necessariamente não precisa ser contrato. No negócio, eu e Karen estipulamos que quem vai escolher será o Alan. É o Alan que vai escolher. Então, não é nem ela credora e nem eu devedor. Ficou pactuado que é ele. Então, o título, na verdade, é o acordo, né? Vamos colocar assim, um contrato. Então, se no contrato for deferida a opção a um terceiro, e o Alan, olha só, o Alan não quiser, ele pode se recusar. Não, não quero. Não vou, não dá, não quero. Ou não puder exercê-lo. Ou seja, ele viajou, ele sumiu, ele ficou doente, enfim, aconteceu qualquer aí caso fortuito ou força maior, qualquer situação de caso fortuito. Caberá então ao juiz a escolha, mas caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Porque eu posso chegar, então falar assim, meu Deus, eu sou ruim com nome, gente do céu. O Karen, veja, o Alan sumiu, ou ele não quer escolher, desapareceu. Então tem que entregar ou a caneta, ou o lápis, ou a borracha. Eu vou te entregar a caneta. Tá bom para você? Ela fala, não, professor, eu quero o caderno. Aí eu digo, não, o caderno eu não vou entregar. E papapá, quer dizer, nós não entramos em um acordo. Obviamente, o juiz é quem vai decidir. Tá? Agora, não, professor, tudo bem, eu aceito então a caneta. Então, havendo acordo entre as partes, o juiz, obviamente, né, nem vai participar, nem vai interferir nisso daí. Pessoal, até aí, tudo bem? Até aí? Entenderam essa parte?
Vamos lá, tá? Então, veja, aqui eu coloquei um quadro para vocês, ó que legal. Fixem bem esse quadro aí para que vocês jamais esqueçam. Tá? Veja, em caso de impossibilidade total ou parcial da obrigação, porque aqui, se eu estou falando de impossibilidade total, é perda. Se eu estou falando em impossibilidade parcial, eu posso estar falando aqui de deterioração. Então, depende. Dessas obrigações alternativas, apresentamos então esse quadro, ó, impossibilidade total. Eu, Robson, não consigo entregar nem a caneta, nem o lápis e nem a borracha para Karen. Impossibilidade total, sumiu tudo, acabou. Aí eu tenho que verificar o seguinte, esses objetos que você não consegue entregar, então, que sumiram, foi culpa sua? Aí eu digo sim, né? Foi culpa minha. Então vamos aqui para a letra B, ó. Se a escolha cabe ao próprio devedor, quer dizer, a eu, Robson, então deverei eu pagar o valor da prestação que se impossibilitou por último, mais perdas e danos. Aí eu tenho que verificar que se perdeu primeiro o lápis, se perdeu depois a caneta e por último foi a borracha. Aí eu tenho que verificar isso daí. Ou, enfim, foram as três juntas. Não aí, né, não há o que se falar aí. Eu vou ter que escolher um e falar, olha, eu vou pagar, então, o valor inerente à borracha. Professor, mas tem perdas e danos aí. A Karen tem direito. Pessoal, perdas e danos tem que provar. Então, Karen, uma vez que ela prove, né, perdas e danos, aí eu vou ter que pagar o valor da borracha e mais perdas e danos. Porque foi culpa minha, tá? Veja, não é culpa minha. Não é culpa minha. Então, resolve-se a obrigação. O que é resolve-se a obrigação? Se ela já pagou, eu devolvo o dinheiro. Se ela nem pagou ainda, acabou. Não tem o que fazer. Agora, quando é que não é culpa minha? Caso fortuito, força maior. Ok? Então, veja, aqui eu estou falando que a escolha é minha. Então, eu estou, ó, falei, beleza, até aqui eu ainda estou bem. Agora, e se a escolha for de Karen? Pessoal, aí ferrou. Aí ferrou. Ferrou, ferrado. Por quê? Veja lá. Karen, então, poderá exigir o valor de qualquer das prestações, porque nós estamos falando de impossibilidade total. Então, ela vai falar, professor, eu quero o valor inerente ao caderno. E ela vai escolher. E mais perdas e danos. Então, quer dizer, se ela provar que tem perdas e danos, ela tem o direito de exigir. Aqui eu estou falando quando a escolha cabe a ela. Quando a escolha cabe a mim, não. Aí eu vou escolher qualquer um daqueles, vou pagar o valor inerente àquele, e aí vamos discutir perdas e danos se ela tem direito. Tudo bem até aí? Agora, não, professor, a impossibilidade é parcial. Nós estamos falando aqui de perecimento. Perecimento significa dizer o seguinte, uma das prestações aqui foi para o pau. Uma delas. Então, vamos imaginar aqui que o caderno perdeu. Ficou só o lápis e a borracha. Então, a letra A fala, em caso de impossibilidade parcial, sem culpa do devedor. Sem culpa do devedor. Obviamente, não havendo culpa do devedor, né, a concentração do débito se dá na prestação subsistente. Então, eu vou chegar e vou falar o seguinte, bom, eu não tenho como entregar o caderno, eu vou entregar a borracha. Ok. Porque era o caderno, o lápis ou a borracha. Eu não tenho mais o caderno, vou entregar, sei lá, o lápis ou a borracha, não sei. Eu escolho lá. Agora, veja, não, culpa do devedor. Se a escolha cabe ao devedor, né, a concentração do débito se dá na prestação subsistente também. Das duas formas, sem culpa e com culpa. Só que aqui eu tenho a impossibilidade parcial. Então eu vou lá e escolho. Né, novamente, não tenho caderno. Independente se é culpa minha ou se não é, eu vou entregar o lápis. Ok? Agora, pessoal, novamente, se a escolha é de Karen, aí ferrou. Por quê? Se a escolha cabe a ela como credora, ela pode exigir a prestação remanescente. Primeiro que eu tenho que pedir a Deus, falar o seguinte, nossa, tomara a Deus que ela escolha a caneta. E aí se ela fala, professor, eu vou escolher a caneta, eu falo, ufa, nossa, está aqui a caneta, pronto. Agora ela pode falar, professor, eu quero o caderno, aí ferrou.
Então, veja, se a escolha cabe a ela como credora, ela pode exigir a prestação remanescente, significa dizer, ou o lápis ou a borracha, ou ela fala, não, não quero nem o lápis e nem a borracha, eu quero o valor correspondente ao caderno. Mas, Karen, eu quero o valor do caderno. E ainda assim ela tem direito a perdas e danos, tá? Ela tem direito a discutir perdas e danos. Por isso que no caso da escolha do devedor, ele ainda é mais cômodo para ele. Agora, quando é do credor, a gente tem que rezar a Deus aqui para que a impossibilidade seja parcial e que o credor escolha aquilo que subsistiu. Porque se ele escolher aquilo que se perdeu, aí, meu amigo, ele tem direito, né, a escolher, a receber o valor correspondente àquele que se perdeu e ainda assim também direito a perdas e danos. Pessoal, dúvida nessa parte? Dúvidas nenhuma? Não. Vamos lá. Olha só, eu até coloquei que é importantíssimo, já caiu na OAB, deixa eu aumentar isso aí para vocês. Né? Já caiu na OAB várias vezes, tá aí. Ó. Diferença entre obrigação alternativa e obrigação facultativa. Certo? Expliquei isso no início da aula, tá? Porque a OAB adora, porque hoje, no linguajar do povo, né, no dia a dia, quando a gente fala assim que isso aí é facultativo, quer dizer, facultativo dá a entender que eu escolho esse ou aquele, né? Que não, é alternativo, o esse ou aquele também. Então, parecem sinônimos, mas não são, tá? Na alternativa, o contrato se diz previamente que o devedor se exonera cumprindo qualquer uma das obrigações, ou o lápis, ou a caneta, ou a borracha. Já na facultativa, não. Você tem um objeto só que eu faculto o credor, né, a receber um outro objeto e verificar se ele quer, se é da vontade dele, né? Ok? Repete, por favor, professor. Na obrigação alternativa, né, o devedor ele se exonera, quer dizer, ele cumpre a obrigação entregando qualquer um dos objetos da prestação. Qualquer um desses, ou o lápis, ou a caneta, ou a borracha, qualquer um desses ele se exonera. Porque ele tem essa opção de vários objetos, né? De várias obrigações. Eu não diria objeto, mas de várias obrigações. Já na obrigação facultativa, eu não tenho várias obrigações, eu tenho uma obrigação só. O objeto é um só, entregar o celular. Agora, quando chega a época do pagamento, o devedor faz o seguinte, olha, eu não vou ter como entregar o celular, você aceita receber um caderno, né, em substituição aí ao celular? Se o credor aceitar, a obrigação está cumprida. Se o credor não aceitar, obviamente, aí eu vou executar, né, eu vou até a justiça, etc e tal, vou pedir penhor, né, enfim, tudo que eu tenho por direito aí. Então, a diferença básica é que na alternativa eu tenho várias prestações. E eu exonero cumprindo qualquer uma delas. Ou esse, ou esse, ou esse, ou aquele. Na facultativa eu tenho uma prestação. Pode falar. Na facultativa, se eu tenho só essa opção e oferecer outra, vira alternativa? Não vira. Não. Ele é facultativo. Você oferece outra opção, quer dizer, você faculta outra pessoa. Você quer esse outro objeto aqui? Você pode até facultar a escolha de 2 ou 3. Olha, você quer receber no lugar do celular? Você pode escolher ou a caneta, ou a borracha, o lápis, mas ainda assim não é alternativo. É facultativo, porque você está facultando ele a receber um objeto diferente. Ok? Entendi, obrigada. Então, a facultativa é um único objeto, professor, só que você faculta um segundo. Pode falar. Na alternativa, eu não preciso notificar para a pessoa escolher qual é. Essa é a diferença? Não, eu preciso notificar outro não? Não, a escolha é sua como devedor, via de regra geral. No dia da entrega, você vai chegar e vai falar assim, ó, tá aqui o caderno. Mas você vai entregar o caderno? Sim, querido. No contrato era ou o lápis, ou o caderno, ou a borracha. Estou entregando o caderno. Pronto. Cumpriu a obrigação. Tá, agora, então um precisa, aceite, e o outro não. Não é, a diferença não é essa. Tá? A diferença não é essa. A diferença é que na obrigação alternativa, você tem mais de uma obrigação. Então, quer dizer, eu cumpro a obrigação entregando o lápis, ou o caderno, ou a borracha. Qualquer um que eu entregar. Entendi. Qualquer um.
Agora, você tem que verificar se a escolha é sua, aí você fala, ó, tá aqui o caderno. Aí a pessoa, o credor vai falar assim, ah, mas eu não queria o caderno. Você vai virar para ele e falar assim, amigo, peraí, no contrato, nós não colocamos ali nada relacionado à escolha. E o Código Civil fala que, via de regra, a escolha é minha como devedor. Eu escolhi o caderno. Pronto. Ele não tem direito a reclamar nada. Só tem que tomar cuidado se você colocou no contrato que a escolha é do credor. Aí você tem que ir lá, certo? Falar para ele, ó, e aí, você vai escolher o quê? O lápis, o caderno ou a borracha? Aí você faculta, quer dizer, você faculta não. Aí ele quem tem o poder de escolha. Então, na obrigação alternativa, você tem mais de uma obrigação. Ou o lápis, ou o caderno, ou a borracha, só que você se exonera, você cumpre a obrigação quando você entrega qualquer um desses. Ah, entreguei o lápis. Ok, pronto, tchau, está cumprida a obrigação. Na obrigação facultativa, você não tem mais de uma obrigação, você tem uma só. Só uma. Você tem que entregar, por exemplo, o celular. Só que aí você vai lá para o credor e fala, amigo, é o seguinte, eu não tenho como entregar o celular. Eu vou te entregar um computador. Você aceita? Então, quer dizer, eu estou facultando ele a aceitar ou não. Ele pode dizer, não, eu não aceito. Tá? Aí, beleza. Ele vai te executar, você vai ter que se virar. Agora, se ele falar, não, eu aceito. Pronto, a obrigação está cumprida. Se ele aceitou, não tem problema nenhum. Tudo bem? Beleza, obrigado, professor. Tá, olha o 253. Eu gosto sempre de terminar de ler os artigos com vocês. Fala lá. Se uma das prestações não puder ser... Nós já falamos sobre isso. Se uma das prestações não puder ser objeto de obrigação ou se ela se tornar inexequível, subsiste o débito quanto à outra. Isso significa dizer o seguinte, eu tenho 3 objetos, o lápis, a caneta ou a borracha. Só que eu sumiu, acabou, eu perdi o lápis. O que me resta? O caderno e a borracha. Me resta 2 ainda. Então, o que o 253 quer dizer? Se uma das prestações, no caso aqui, o lápis, não puder ser objeto de obrigação, quer dizer, eu não tenho como entregar o lápis, perdi, quebrou, arrebentou, né? Ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto aos demais. Então, eu posso entregar ainda ou o caderno ou a borracha. Aí o 254 fala daquele quadrinho que eu coloquei aqui, ó. O 254 é exatamente esse quadro aqui, ó. É exatamente. Se por culpa do devedor não puder se cumprir nenhuma, olha aqui, número 1, impossibilidade total. Impossibilidade total. Culpa do devedor. Aí eu vou para a letra... Oi. Eu vou aqui para a letra B. Então, veja, o 254, no quadro que eu coloquei para vocês, ó, é o número 1, letra B. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma, certo? Nenhuma, mas a escolha aí é do devedor, tá? A escolha é do devedor. Ficará o devedor obrigado a pagar o valor da que se impossibilitou mais perdas e danos. Então, ele vai escolher, ó, eu vou pagar aqui o valor da caneta. E ainda assim, né, a credora ou o credor, né, tem direito a discutir perdas e danos desde que ele comprove. Né, desde que ele comprove. Mas, aí agora vamos aqui para o restante do artigo. Ele fala assim, mas se por... O 256, perdão. Se por culpa do devedor, aí vem lá, olha só. Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, mais perdas e danos. Ok? Agora, se todas as prestações sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Tá? É o quadro que eu desenhei aqui para vocês. Sem culpa, extingue-se a obrigação. Com culpa, aí eu tenho que verificar isso daí. Tá? Pessoal, tem alguém com o som ligado aí, por favor. Eu não tô vendo, tô só escutando. Vamos lá, vamos lá. Ok. Tá. Tudo bem? Aqui. Obrigações agora divisíveis e indivisíveis. Pessoal, pagar R$1.000 é divisível ou indivisível?
Vamos lá. Pagar R$1.000 é divisível ou indivisível? Divisível, né? Por quê? Pode parcelar? Dá pra dividir, parcelar. Aham. Tô te devendo R$1.000. Aí eu chego amanhã, você tá lá todo feliz da vida, e eu falo assim, ó, só que é o seguinte, cara, eu vou parcelar isso aqui em 10 vezes de R$100. Você vai me falar o quê? Depende da pessoa, né? Tem um acordo, né? Ah, não, senhor, não vem com essa história, não. Tá? Convenção das partes. O acordo é pagar amanhã, R$1.000. Aí você levanta, toma café, fala, ô menino, hoje eu vou receber. Aí eu vou lá e falo assim, ó, eu vou pagar para você parcelado em 10 vezes, tá bom? Aí eu te dou R$100, viro as costas e vou embora. Você vai falar o quê? Antes um na mão do que dois voando. Não, não, senhora. Não, senhora. Eu tenho dinheiro. Só que eu peguei e falei, mas quer saber, no lugar de eu pagar 1.000, eu vou pagar parcelado, porque R$1.000 dá para dividir. Eu vou pagar aqui, então, e não em 10 vezes, eu vou pagar em 100 vezes. Eu vou pagar em 10.000 vezes aqui, R$1.000, né? Vou pagar em 1.000 vezes de R$1. Pessoal, aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. O que nos interessa não é o objeto em si. Porque se eu perguntar para vocês aqui, é como se eu dissesse o seguinte. Imaginem aí uma vaquinha, um animal. Ele é divisível ou indivisível? Você vai falar, professor, é indivisível, não tem como cortar a vaquinha no meio. E R$1.000, professor, eu tenho como dividir. Meus queridos, é o seguinte, volto a falar, aqui não é aula de física. Não é aula de física, senão nós teríamos que verificar aqui quais objetos poderiam ser fracionados sem que interfira na sua qualidade. Quer dizer, quais objetos eu posso dividir e ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Da mesma forma, enfim, sem problema nenhum. Né? Por exemplo, você pega uma folha de papel, eu posso dividir ela em 2, em 3, em 4, em 5. Só que se eu precisar imprimir um documento, já não dá, mas dá para dividir. Então, quer dizer, não é física. Aqui, pessoal, o que nos interessa é a obrigação. Então, por exemplo, se eu devo para o Alan R$1.000, eu vou pagar R$1.000. Eu pergunto a vocês, dívida do cartão de crédito, a fatura sua do cartão de crédito, ela é divisível ou indivisível? Não, podem responder. Dívida do cartão de crédito, pessoal, fatura do cartão de crédito é divisível ou indivisível? Aparece a opção de parcelar, né? Tá, e aí? Daí você parcela e paga aos poucos. Você paga. E vem Pago junto o quê? todo. O que vem junto quando você parcela? Juros. Exatamente. E juros, o que significa juro? O que significa multa? Significa que você descumpriu o contrato. Então, isso significa dizer o seguinte, a operadora do cartão de crédito, ela estava feliz da vida porque ela sabia que naquele dia você ia pagar tudo que você devia. Então, você comprou, ela foi lá, ela garantiu o crédito. Você foi na loja, ela falou, não, pode deixar ela comprar que a gente vai pagar. Aí, isso quer dizer o quê? No dia que vem a sua fatura, a operadora não vai dizer assim, será se ela vai pagar? Não, ela vai pagar. E aí você vai e fala o seguinte, eu vou pagar só uma parte. Ok? Ela te dá a opção de parcelar, né? O que eles chamam lá de mínimo, né? Pagar um mínimo. Mas, na verdade, ela te cobra um juro, né, estrondoso. Um juro, né, que fala espetacular. Por quê? É como se ela estivesse dizendo o seguinte, minha filha, faça isso de novo. Próximo mês você parcela de novo. Vai fazendo assim. Vai parcelando. Vai indo. Você vai ver o que vai acontecer com vocês no prazo de 1 ano, por exemplo, no prazo de poucos meses. Vai chegar uma hora que a fatura inicialmente, que era de R$1.000, ela está em 20.000 agora. Então, isso significa dizer o seguinte, a obrigação era pagar R$1.000. Agora, professor, mas dá para dividir. Pessoal, divide, só que você vai sofrer as consequências disso. Qual é? Do inadimplemento. Você vai pagar juros, você vai pagar multa, você está arrebentado. Então, aqui o que nos interessa
não é o objeto, mas é a prestação. A prestação. Entregar o quê? Pagar o quê? Devolver o quê? O que nos interessa é isso. Tá? Então, quer dizer, pagar de que forma? Entregar de que forma? Aí eu vou dizer, ó, entregar, devolver uma caneta, devolver uma televisão. Então, eu não vou devolver, eu vou devolver, então, a TV e depois eu devolvo o fio da televisão, ou a antena da televisão. Não, se você pegou emprestado a TV com o fio, com a antena, você vai ter que devolver tudo. A não ser que esteja no contrato dizendo o seguinte, não, você vai devolver primeiro isso, depois aquilo, depois... Aí tudo bem. Agora, caso contrário, não. Então, veja. Aqui, as obrigações divisíveis são aquelas que admitem o cumprimento fracionado. Ok? Veja bem. As obrigações, não está dizendo aqui, né, nas obrigações divisíveis são aquelas que permitem fracionar o objeto. Não. Está dizendo o seguinte, admitem o cumprimento fracionado ou parcial da prestação. Por isso ela é divisível. Agora, as indivisíveis, por sua vez, só podem ser cumpridas por inteiro. Então, doutrinariamente, a indivisibilidade poderá ser natural, legal ou convencional. Então, falamos sobre isso agora aqui. Ó. Vamos lá. Veja, o primeiro aí, ó, pela natureza do objeto. O animal. Tem como dividir? Não tem. É a natureza. Então, por isso que a indivisibilidade poderá ser natural, em razão da natureza. Eu não tenho como dividir, certo, ali o animal. É igual, por exemplo, um aparelho de televisão. Eu não tenho como dividir, em razão da natureza do objeto. Eu não tenho como cortar a televisão ao meio, entregar para uma pessoa e falar assim, ó, assiste nessa parte, e o outro assiste no outro. Não, não vai funcionar. Ok. Por motivo legal. Tá? O que é isso? Motivo legal de ordem econômica. Significa dizer o seguinte. Aqui. Módulo rural, Estatuto da Terra. O que é módulo rural, pessoal? Ou também é como se falasse o seguinte. Hectares, alqueires. É porque eu não vou explicar para vocês aqui o que é um módulo rural, né, porque isso tem, enfim, é uma aula para explicar sobre o módulo rural, mas é uma unidade de medida. É uma unidade de medida. Então, eu não tenho como, por exemplo, fracionar uma unidade de medida dessa. Não tenho como fracionar. Tá? Então, é impossível, por exemplo, é como se eu dissesse o seguinte. Por exemplo, um módulo rural, vamos chutar aqui, ó, um módulo rural, ele equivale a 100 metros quadrados. Um exemplo. Um módulo rural equivale a 100 metros quadrados. Eu não tenho como fracionar isso dizendo o seguinte, meio módulo rural, um módulo rural e meio, 1/3 de um módulo rural, né, 1/4 de um módulo rural. Não existe isso. Não existe. É como se eu pegasse, por exemplo, também 1 grama, 2 gramas. Eu não tenho como falar assim, 1/4 de 1 grama, 1/3 de 1 grama. Tá? Eu não tenho como fracionar isso. Quando eu digo assim, meia grama, né, meio módulo rural, até ainda tudo bem. E não é nem o correto. Tá? Agora, eu não tenho como fracionar isso em 3, 4. Se eu pegar 1 grama, fracionar ela em 4. Né? 1/4 de 1 grama. Não, não existe. Então, isso quer dizer o quê? Tá? Isso é de ordem legal. Tá? Por motivo de ordem legal. Agora aqui, ou também a convenção das partes. Se é, por exemplo, então, pagar a fatura do cartão de crédito em 10 mil reais, qual é a prestação? 10 mil reais. Agora, o objeto, 10 mil reais, dá para dividir? Dá para dividir, eu sei disso. Mas aqui o que nos interessa é a prestação. Pagar 1.000 reais. Então, ponto final. A prestação é 1.000 reais. Ela não é divisível. Não é. Então, veja aqui. Tá? Exemplo aqui, ó. X, Y e Z devem 300 mil. Quanto ao objeto, é divisível. Ok. Mas nada impede que o contrato disponha, né, que só possa ser cumprido por inteiro.
Então, significa dizer que eu não posso pagar 100 mil agora, 100 mil depois. Não, é 300 mil reais. Ponto. Final. Tá? Então, vamos aqui no artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida igualmente entre todos. Aqui eu não estou falando ainda de solidariedade. Tá? Eu não estou falando de solidariedade. Tá? Aqui eu estou falando de uma obrigação conjunta. Depois eu vou explicar para vocês a diferença, né, de solidariedade e uma obrigação conjunta. Mas aqui, o que o código está dizendo é que a obrigação de dar dinheiro é uma obrigação divisível por natureza. Ok. R$1.000 dá para dividir? Dá para dividir em 100, em 2, em 10, em 20, em 1.000, em 10 mil. Dá para dividir. Tá? Mas eu tenho aqui outro exemplo. O pai morre, né? E ele deixou 5 parcelas a pagar, a vencer lá nas Casas Bahia. E ele tem 5 filhos. Então ele faleceu, deixou 5 parcelas e tem 5 filhos. Presume-se que cada filho, né, fica responsável por uma parcela. Porque neste caso, pessoal, eu tenho como dividir. Então, agora, se tenho lá uma parcela de R$5.000, R$5.000, não é aqui 5 parcelas de 1.000. Porque se eu tenho 5 filhos e eu venho a falecer e tem um credor lá que vai receber em 5 parcelas de 1.000, presume-se que cada filho será responsável por R$1.000. Aí vamos ver o que ele vai herdar e tal, enfim, vai descontar lá e tal, mas cada um é responsável por R$1.000. Agora, não. Eu fiquei devendo R$5.000, uma parcela só. Aí eu não tenho como dividir, pessoal. Ah, é 1.000 para cada filho. Não. Por quê? Porque eu devia R$5.000. Então, professor, e nesse caso, todos os filhos são responsáveis pela dívida toda. Eu vou falar sobre isso depois. Tá? Todos eles. Professor, então eu sou responsável pelos 5.000, sim. Você, seu irmão, seu outro irmão, sua irmã, né? Todos são responsáveis, né, pela dívida de R$5.000. Professor, mas ela dá para dividir. Nós somos em 5 irmãos. Não tem como, porque a prestação é R$5.000 e a prestação ela é indivisível. Agora, não, eu tenho 5 filhos e eu tenho 5 parcelas. Aí tudo bem, cada filho é responsável por uma parcela. Tudo bem? O 258 fala o seguinte: a obrigação ela é indivisível quando a prestação tem por um objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão. Já falei aqui do exemplo da vaquinha, né? Que por sua natureza, já expliquei, a vaquinha, motivo de ordem econômica, já falei aqui, peso, grama, módulo rural, né, enfim. Ou por convenção entre as partes. É aquilo que eu falei. Lá no seu cartão de crédito, você, quando assinou o contrato com a operadora, se comprometeu a pagar, né, a sua fatura, né, de acordo com o que você consumiu. Tá? Agora, o fato da operadora possibilitar que você parcele, ela vai ferrar você, ela vai cobrar juros e multa, porque ela vai entender que você é uma pessoa que não cumpre com as obrigações. Ah, mas para ela é bom, né, professor? Sim, porque ela cobra juros abusivos, né? Então, na verdade, eu estou pagando, né, eu estou pagando o juro da obrigação que eu não cumpri e estou também pagando, pessoal, juro por aquelas pessoas que não cumprem com a obrigação também. Eu estou ajudando a pagar todo mundo. Por isso que, obviamente, aquele que cumpre com a sua obrigação, ele fica livre. Agora, se ele não cumpre, ele vai pagar um juro abusivo, e esse juro abusivo é exatamente para não permitir que o banco, que a operadora, leve um prejuízo enorme. Então, você não paga só o juro seu, você acaba pagando, né, um juro maior para que possibilite também o prejuízo, né, que você arque com o prejuízo de outras pessoas. 259. Se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. É aquilo que eu falei, é para entregar uma vaquinha. Né? São quantos devedores? São 3. Ah, vamos dividir. Eu entrego a cabeça da vaquinha, o outro entrega as perninhas, o outro entrega ali o corpo da vaquinha, o rabo. Não. Né? Todos são obrigados a entregar a vaquinha inteira. Todos. Tá?
Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se nos direitos do credor em relação aos outros coobrigados. Isso significa dizer o seguinte: são 3 devedores, eu, o Alan e o Ricardo. Né? Qual é o objeto, né, da prestação? Entregar a vaquinha. Mas quem entregou a vaquinha, quem cumpriu a vaquinha foi eu. E aí? O que vai acontecer com o Alan e o que vai acontecer com o Ricardo? Vão ficar felizes da vida porque o senhor é trouxa e pagou. Não, senhor. Aí eu vou dizer, quanto é que vale a vaquinha? A vaquinha, ela vale R$75. R$75? Então, quanto que dá 75 dividido por 3? Dá R$25. Legal. Então, significa dizer que eu vou cobrar de Alan e vou cobrar de Ricardo quanto? R$50. Eles estão me devendo R$50. E eu vou cobrar deles. Tá? Tem pergunta aí? Tô vendo que tem aqui, tá? Eu devo, não nego e pago quando puder. Não, jamais. Não repitam isso na minha frente. Devo, né, não nego e eu vou pagar. Vocês vão aprender isso semestre que vem. Talvez comigo, né? Se a Daniela não me mandar embora, eu continuo o direito das obrigações com vocês para entender como é que se paga. Né? E vocês vão ver que tem, muita forma de se pagar. Veja, pessoal, tá aqui, ó. Se a prestação for indivisível, cada um dos devedores deverá cumprir a prestação por inteiro. Neste caso, os demais devedores deverão ressarcir o devedor que cumpriu a obrigação. É aquilo que eu falei. São 10 devedores e somente um cumpriu a obrigação toda, ele vai cobrar dos outros 9. Ele tira, logicamente, ele desconta a parte dele e cobra dos demais. Veja, importante aqui lembrar que indivisibilidade é critério que diz respeito ao objeto. Ao passo que solidariedade, como vamos estudar agora, é critério que diz respeito a sujeitos. Sujeitos, tá? Então, professor, vamos lá, continuando aí o parágrafo único, né? Eu já li o parágrafo único, o 260. O que diz o 260? Fala assim, se a pluralidade for dos credores, então eu não tenho esqueci o nome de novo. Eu não tenho aqui a Karen como devedora, como credora, como única credora. Agora eu tenho a Karen, o João, a Maria, né, a Fernanda. Então, eu tenho uma pluralidade de credores. Poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores desobrigarão. Aí ele fala, vamos ver se tem aqui o 260, eu já explico para vocês. Não tem. Tá aí no livro de vocês, no código de vocês. Desobrigarão pagando a todos, né? Pagando a um credor, devendo o credor prestar caução dos demais. Pessoal, significa dizer o seguinte, aqui eu não estou falando de solidariedade. Botem na cabeça de vocês o seguinte, solidariedade é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. É como se eu dissesse o seguinte, vocês fecharam um contrato para a formatura de vocês com uma empresa e esse contrato é um contrato solidário. Significa dizer o quê? Todo mundo assinou ali da turma, só que veja, a obrigação tem que ser cumprida, vocês vão ter que pagar. Professor, e se nós não pagarmos? Eles vão prestar o serviço, obviamente, aí eles vão prestar o serviço. E depois eles vão executar. Professor, eles vão executar quem? Eles vão executar qualquer aluno. Professor, mas eu paguei a minha parte. Não interessa, vocês são solidários. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, obviamente, a empresa, ela vai falar, minha mãe mandou escolher, vou cobrar aqui de fulano de tal. Pessoal, e ela vai executar, vai pedir para penhorar imóvel, vai pedir para penhorar conta no banco, ela vai fazer de tudo. Professor, mas em razão de quem? De qualquer aluno, porque a obrigação ela é solidária. Agora, não, professor, a obrigação é uma obrigação agora coletiva, né? De que forma? Né? Por que coletiva? Tá? Eu não tenho aqui
solidariedade. É uma obrigação conjunta, né? Perdão, não é nem coletiva, é uma obrigação conjunta. Vocês fizeram um contrato de formatura, é uma obrigação conjunta, ou seja, vai ser prestado o serviço para todos vocês, mas cada um de vocês respondem individualmente. Cada um de vocês respondem individualmente. É como se cada um de vocês tivesse um contrato à parte, tá? Então, cada um tem a multa lá no seu contrato, não tem solidariedade. Porque solidariedade é um contrato só. Puf, todo mundo é responsável. Na obrigação conjunta, não. Essa é diferente. Então, veja que aqui no 260 fala assim, se houver uma pluralidade de credores, então a Larissa, o João, a Maria, o Ricardo, são 5 credores. Quem é o devedor? Eu sou o devedor. Então, eu quero cumprir a obrigação. Eu tenho que observar o seguinte, se a obrigação ela é conjunta, eu tenho que ter um comportamento. Se ela é solidária, eu tenho que ter outro comportamento. Professor, a obrigação é solidária. Então, eu vou lá, chamo a Larissa, falo assim, Larissa, vem cá, toma, estou pagando aqui. Professor, não, mas eu tenho que chamar os meus colegas. Não, eu estou pagando, a obrigação ela é solidária. Se eu pago para você, significa que eu estou pagando para todos. Mas, professor, o que eu faço? Sei lá, se entende com eles. Vai lá, entendeu? Entrega a parte deles, né? Vende, entrega. Eu sei que você tem que se entender com os seus credores, com os seus colegas que são também credores. Ok? Então, eu posso pagar para qualquer um. Professor, não, a obrigação ela é conjunta. Então, eu só tenho 2 maneiras para pagar. Eu chamo todo mundo, a Larissa, o João, a Maria, o Miguel, enfim, todo mundo, o Alan, fala, vem cá, tá todo mundo aqui? Fulano, ok, tá todo mundo, ó, estou pagando, estou cumprindo com a obrigação. Mas você pode fazer o seguinte, você vai lá e chama o Alan. O Alan fala, professor, eu tenho uma procuração, tá? Eu tenho aqui uma caução, digamos assim, uma garantia que eu posso receber representando eles. Aí eu verifico, olho e falo, ok, então eu pago para você, tá? E cumpro a obrigação, né? Porque você tem essa espécie dessa caução. Significa dizer, eles deram uma garantia de que você poderia receber representando todos eles, tá? Agora, se é solidariedade, pessoal, aí não. Eu escolho qualquer um e falo, ó, toma, tá aqui, tô pagando, e se entende lá com os outros credores. Tudo bem? Veja que o 261 fala o seguinte, se só um dos credores receber a prestação, os outros credores têm o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba. Então, são 5 credores. Eu vou lá, né, chamo todos eles, entrego ali a vaquinha e falo, ó, vocês se virem aí. Agora, não. A obrigação, ela é solidária. Eu vou lá, então pego lá, sei lá, o Alan, falo, Alan, tá aqui, estou entregando a vaquinha. Ah, professor, estou entregando a vaquinha. O que o Alan vai fazer? Ele vai ter que depois, ó, quanto que vale a vaquinha? Vale R$500. Quantos credores? 5. Então, eu vou tirar a minha parte e vou necessariamente pegar e dar R$100 para cada um dos outros credores. Por quê, pessoal? Não tem como pegar a vaquinha e partir ela em vários pedaços. Por quê? Porque a vaquinha, ela é indivisível. Agora, não. Eu devo para o Alan, para a Bruna, para a Larissa, né, e para o João, eu devo R$500. São 5 credores. Eu devo R$500. Obviamente, eu chamo, então, ali o Alan, entrego os R$500, ele vai lá, R$500 é divisível, né? Ele divide para cada um dos colegas. Por quê? Porque o objeto, ele é divisível. Agora, a obrigação, ela era indivisível. Eu não tinha como chegar e falar, Alan, eu vou pagar a sua parte, R$100. Tá? Depois eu pago dos colegas. Não, a prestação é pagar R$500. Aí eu paguei. Cumpri a obrigação? Cumpri. Aí eu tenho que verificar o quê? Agora, os demais credores têm direito a receber. Se é divisível, que é dinheiro, no caso, o Alan vai entregar. Olha, tua parte é essa, tua parte é essa, tua parte é essa. Pronto. Não é indivisível, é uma vaquinha. Aí vai ter que vender a vaquinha para poder pagar o dinheiro para cada um dos credores, porque não tem como cortar a vaquinha ao meio. Tá? O 262 fala o seguinte, se um dos credores remitir, o que é isso, pessoal? Remitir é perdoar. Perdoar, desistir. Um credor fala, eu vou perdoar o Robson, ou eu vou desistir.
cuidado, a dívida, né, se ele remitir a dívida, a obrigação não fica extinta para os outros credores. São 5. Só um desiste, continua para os outros 4. Professor, entrega a vaquinha. Professor, ficou só 3. A vaquinha, tem que continuar, tem que entregar. Agora, eles só poderão exigir descontado a cota do credor remitente, né, do credor que perdoou. Obviamente, se eu entrego a vaquinha e tem 3 credores, tem que vender a vaquinha, vale R$500, eu entrego R$100 para cada um dos 3 e fico com R$200. Por que eu fico com R$200? Porque 2 credores, certo, perdoaram ou desistiram da parte deles. Então, eu fico com R$200, mas a vaquinha eu tenho que entregar, tá? Parágrafo único, né? O mesmo critério será adotado na novação, tarará, isso aqui depois a gente vai estudar no semestre que vem. Transação, compensação, tá? Agora, chama a atenção de vocês do último artigo aqui, gente. Já caiu muito na OAB isso. Perde a qualidade da indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Aí vem o parágrafo único que fala lá. Se a culpa for de todos os devedores, todos responderão por partes iguais. Se a culpa for de um, ficarão exonerados os outros e responderá somente esse por perdas e danos. Então, quando o código diz que perde a qualidade de indivisível, a obrigação que se resolve em perdas e danos, quer dizer que se transforma em perdas e danos, significa dizer o seguinte: são 3 devedores. E aí nós devemos o quê? Uma vaquinha. Eu, Alan e Bruna somos os devedores. Devemos uma vaquinha para aí a Larissa. Aí vem o Alan e a Bruna e fala assim: professor, o senhor pode guardar a vaquinha lá na sua chácara, no seu imóvel? Posso, eu vou guardar, fica tranquilo. Eu levo a vaquinha. Aí ele fala: por quê, professor? Nós vamos entregar essa vaquinha amanhã, tá tudo certo. Isso, não, tranquilo, que a gente está devendo. Tá bom. Eu levo a vaquinha. Chega lá, lá no imóvel, eu falo assim: nossa, eu vou aproveitar e dar um banho na vaquinha aqui. Aí eu passo um shampoo, esse shampoo é altamente tóxico para bovino, e a vaquinha morre. De quem é a culpa? Minha. Culpa minha. Aí eu pergunto a vocês: o Alan e a Bruna continuam obrigados a entregar a vaquinha? Sim. A resposta é sim. Agora, quem é que responde por perdas e danos? Quem é que responde? Eu. Só eu. Então, veja que a obrigação que se converte em perdas e danos perde a qualidade de indivisível essa obrigação. Perde a qualidade de indivisível. É como se eu dissesse o seguinte: não, a culpa foi de nós 3. Minha, do Bruno, né, minha, do Alan e da Bruna. Foi de nós 3. A vaquinha morreu e foi culpa nossa. Então eu pergunto a vocês: a Larissa, que ela é credora, ela está aguardando a entrega da vaquinha, ela vai ter direito a receber o valor correspondente à vaquinha? Vai ter direito. A vaquinha morreu, mas ela tem o direito de receber o equivalente. E ela tem direito a perdas e danos? Imaginemos que sim. Ela ia pegar a vaquinha e ela ia participar lá da Expo Agro. Ela ia colocar a vaquinha lá para vender. Então ela perdeu de vender, ela não participou, ela foi humilhada, o pessoal começou a zombar dela. Então tem perdas e tem danos. Agora, quem responde por perdas e danos? Nós 3. Eu, o Alan e a Bruna. Agora, qual é o valor? Digamos assim, que o valor de perdas e danos seja R$3.000. Então, veja que aqui, R$3.000 passa a ser divisível. Então, a obrigação que se converte em perdas e danos, ela passa a ser divisível. Significa dizer que o Alan deve 1.000, eu devo 1.000 e a Bruna deve 1.000. Tá? Por mais que a Larissa esteja pedindo R$3.000 de indenização, mas, na verdade, a obrigação é de cada um dos devedores pagar aquela quantia. Então, eu devo 1.000, o Alan 1.000 e a Bruna R$1.000. Por isso que o código no 263 fala que perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Quer dizer, a obrigação que se transforma em perdas e danos. Então, quer dizer, nós vamos ter que pagar o equivalente? Vai. Quanto é que valia a vaquinha? A vaquinha valia R$300.
Então, quer dizer, eu devo 100, o Alan deve 100 e a Bruna deve 100. Ah, mas a Larissa está pedindo 3 mil reais de indenização. Então, quer dizer, eu devo 1.100, o Alan 1.100 e a Bruna 1.100 reais. Tá? Então, inicialmente, o objeto ele era indivisível e depois, como ele se perdeu, essa obrigação se converteu em perdas e danos. Ela passa a ser divisível. Tá? Já caiu bastante na hora. Professor, Pode falar. por que vai essa perdas e danos vai dividir entre vocês três, sendo que foi o senhor que matou ela? Não, mas eu dei 2 exemplos aqui. Se foi eu, tá? Enfim, que perdi, que matei, que fui negligente, quem vai pagar perdas e danos é eu. Agora, no segundo exemplo, eu disse que a negligência foi de nós 3. Tá? Então, aí quem vai pagar perdas e danos é nós 3 e isso vai ser dividido para os outros. Tá? Agora, professor, você perdeu a vaquinha. Tá. E aí, a Bruna tem direito de receber o equivalente? Tem. E quem tem que pagar isso? Nós 3. Mas eu estou falando do equivalente. Quanto é que valia a vaquinha? 300 reais. Então, eu devo 100, o Alan deve 100 e a Bruna também deve 100. Agora, quem vai pagar a indenização por perdas e danos é eu, porque eu é quem tive o problema com a vaquinha. Eu fui lá, entendeu? Eu que matei a vaquinha. É só eu. Agora, não. Quem matou a vaquinha foram nós 3. Aí, quem vai arcar com perdas e danos será nós 3. Entendido? Então, veja que o equivalente é de todos. É de todos. Continuam sendo obrigados. Agora, era indivisível, ele passa a ser divisível, né? Porque eu vou pagar em dinheiro o equivalente àquela prestação que não existe mais, que era a vaquinha. Tá? Por isso que o código fala que perde a qualidade de indivisível e ele passa a ser divisível. Tá? Então, isso significa dizer, tem que pagar aí o valor inerente da vaquinha? Tem que pagar. Vai ter que pagar. Então, tanto eu como o Alan e a Bruna. Nós 3. Vamos ter que pagar. Agora, quem é que vai pagar dano moral, perdas? Quem é que vai pagar? Quem teve culpa. Se foi nós 3, somos os 3 que tem que pagar. Se foi só eu, aí quem paga, aí é só eu. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Cuidado com esse 263, tá, pessoal? Cai bastante na OAB isso daí, porque perde a qualidade do indivisível. Toda a obrigação que se resolver em perdas e danos. Tá? Porque daí é dinheiro, né, pessoal? Aí sim, aí vai ter que pagar, se é 10 mil reais, se é 10 pessoas, R$1.000 para cada um. Se é 2, R$5.000 para cada um. Então, você vai dividir ali o valor inerente ao objeto que era indivisível, né, e também perdas e danos. Só que daí, perdas e danos, eu tenho que verificar quem foi o culpado, se foram todos ou se foi somente um deles. Aí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º fala sobre isso, né, conforme eu expliquei aqui. Tudo bem, pessoal? Próxima aula eu vou falar com vocês sobre solidariedade. Solidariedade é um pouquinho chatinho, tá? Precisa de uma atenção grande, mas vocês já vão entender, porque previamente eu já falei aqui, dei exemplo do contrato, né, com a empresa, né, de vocês. Então, nós vamos encerrar essa teoria geral, essa parte, né, de modalidade das obrigações, falando de obrigações solidárias. E aí depois nós vamos falar sobre a cessão de crédito e a assunção de dívida, que é a transmissão das obrigações, que é a segunda parte. Tudo bem? Então tá, gente. Até a semana que vem, tá? A aula eu vou colocar depois lá no Classroom para vocês. Um abraço.